Rúlia, eu queria trazer essa questão da alimentação, porque eu acho que uma nação que pretende ter autonomia, um país que pretende ter soberania, ele precisa cuidar da sua população, sobretudo naquilo que é o direito primário, básico, que está estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está estabelecido no artigo 6 da nossa Constituição, nos direitos sociais, que é o direito à alimentação. Então, não importa a condição social, não importa a cor da pele, nasceu no Brasil, tem direito à alimentação digna. Todavia, a lógica do modelo, ela transformou muito essa alimentação como um bem sagrado, que todas as pessoas têm direito, está na legislação, mas é um bem sagrado. Essa lógica do mercado capitalista transformou a alimentação em mercadoria. Então, quando você fala do milho, quando você fala do feijão, que tem toda uma cultura, tem toda uma ancestralidade para chegar à nossa mesa de produção, conhecimentos que vieram desde a domesticação dessas sementes lá atrás, e que a gente tem uma gratidão a esses povos que domesticaram essas espécies e que hoje a gente faz uso delas. Mas a lógica do mercado transformou tudo isso em mercadoria, né? Então, o feijão que é produzido em determinadas regiões do mundo, eles circulam livremente, né? Enquanto commodities. Aonde paga mais, ele chega. Então, a preocupação é que como a gente vai reverter essa lógica a partir também das cidades. A partir também das cidades. Então eu queria, primeiro, que você colocasse um pouco a experiência da Rede Ecovida, ou seja, uma experiência pioneira no Brasil, né, de organização social dos agricultores familiares no sul do Brasil, mas também uma experiência de organização dos sujeitos e das pessoas que vivem nas cidades, que são partes desse processo de sistema agroalimentar. O que a gente percebe é que a população urbana parece que ela ainda não deu o salto que a gente gostaria que desse no sentido da conscientização de um consumo politicamente correto ou politicamente consciente. Então são duas perguntas. A primeira, como é essa experiência da Rede Ecovida e como trabalhar com a população das cidades, as populações urbanas, para que essas populações dê esse salto e comece a tratar o consumo, a alimentação, como algo de natureza política. Né? Marcos, eu vou começar por essa segunda, porque eu acho assim, não tá fácil ter informação sobre alimentação. Em que sentido? Tem muita má informação circulando, né? Enquanto nós, por exemplo, no campo da agroecologia, passamos uma informação, a pessoa está recebendo 100, 150, 200, 300 anúncios e informações por dia confusos, onde tudo é saudável. Entendi. Né? Você compra um pacote de bolacha recheada e está escrito fonte de vitaminas e sais minerais. Exatamente. Né? A pessoa que não tem informação, né, ela diz, estou dando vitamina para o meu filho. Uhum. Né? Então é um desafio complexo pela falta de regulação do Estado. Sim. Eu considero. Né? A questão, o que ocorre no Brasil, por exemplo, com a publicidade infantil de alimentos é vergonhoso. Sim. Né? A associação que a gente tem de personagens e tal, alimentos, de produtos ultraprocessados, essas coisas. Então esse é um desafio muito grande, que mesmo quando a gente fala em alimentação saudável, Sim. Para as pessoas é confuso. O hidropônico é saudável, o caseiro é saudável, né? O vegetarianismo é saudável, o whey protein é saudável. Né? Então a gente está numa narrativa em disputa. Existe... Você está dizendo que existe uma polissemia em relação ao termo saudável que está sendo apropriado pela lógica do capital. Do capital, né? Propositalmente. Porque essa confusão beneficia o capital.
Porque quanto mais gente tiver um entendimento diferente do que é saudável, mais eu posso vender como saudável. Sim. Né? E mais eu posso confundir as pessoas do que aquilo que é efetivamente saudável. Sim. Então, a ideia de afastar as pessoas do alimento, eu não tenho muita dúvida que é uma ideia pensada, estruturada. Sim. Né? E aí eu vou para a segunda questão, que é essa. O que se procurou na Rede Ecovida, talvez não pensava nisso dessa maneira lá no início, Sim. mas basicamente o que se pensava é nós precisamos reconectar produção e consumo. Sim. Né? Quer dizer, produtor, agricultor, no caso, e consumidor, Sim. precisam estar em diálogo. Sim. Né? Para que o consumidor conheça aquilo que está consumindo. Sim. E para que o agricultor entenda a perspectiva do consumidor, do cidadão, da cidadã que está consumindo. Sim. Né? E foi isso que foi a base para lançar essa grande experiência da Rede Ecovida, Sim. que é uma experiência fundamentalmente voltada para os mercados locais. Sim. Né? Para a construção social de mercados locais, onde a feira é o principal... Sim. referência, não a única, Sim. mas a principal referência. Hoje no sul do Brasil tem mais de 300 feiras agroecológicas. Sim. Considerando os 3 estados. Os 3 estados do sul do Brasil. Né? Então, aí o que se faz? Né? Porque o primeiro caminho para desconstruir essa desinformação né, é a pessoa conhecer aquilo que está consumindo. Sim. Né? E conversar com quem está produzindo. E a feira, por exemplo, não só, mas é um caminho importantíssimo para isso. Sim. Né? Por que eu não, no caso nosso lá do sul, por que eu não posso comer tomate no inverno? Sim. Entendeu? Sim. Porque lá, acho que aqui é o contrário, né? Porque lá eu não tenho condições de produzir por causa do frio. Aqui né? é por causa da chuva. Então, essa reconexão entre produção e consumo foi fundamental. Sim. Até do ponto de vista da lógica dos agricultores, porque quando se falava em agricultura orgânica há 30 anos atrás, Sim. se pensava em exportação. Exatamente. E aí foi dentro do campo das ONGs e dos movimentos sociais que se começou a discutir, não, nós precisamos, esse alimento tem que ser para a população brasileira. Sim. Né? E isso a gente viabiliza via mercados locais. E eu acho muito interessante, porque um agricultor no sul do Brasil, principalmente nas regiões mais tecnificadas, de agricultura mais desenvolvida, era isso. Eu vou fazer agricultura orgânica porque eu vou exportar soja, porque eu vou exportar milho, porque eu vou exportar feijão, etc. Hoje um agricultor, quando ele pensa em fazer a transição para a agroecologia, a primeira coisa que ele pensa é numa feira. Ele não pensa mais em exportação. Né? E isso foi uma mudança de paradigma que o processo da Rede Ecovida conseguiu gerar lá nos agricultores. Então, a Rede Ecovida ela vamos dizer assim, praticamente um movimento social, porque ela não tem pessoa jurídica, ela só tem uma associação para responder legalmente pela certificação. Sim. Ela é uma estrutura informal, mas ao mesmo tempo agrega hoje em torno de umas 5.000 famílias de agricultores. Bastante. Ali no sul do Brasil, né? Que começou de pouquinho em pouquinho. No primeiro encontro que nós fizemos em 98, eram 250, 300. Né? Para iniciar. E isso foi ganhando corpo. Sim. Ao ponto de que hoje, sim, se você vai no cadastro do Ministério da Agricultura, de unidades certificadas do sim, Brasil, a Rede Ecovida representa 20 a 22% das unidades certificadas no país. Mas certificação participativa? Todas de certificação participativa. Certo.